muita alegria encontramos-nos novamente aqui no estúdio e diretamente ao vivo, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, e especialmente também com o Cristo Jesus ressuscitado para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E sempre, como já disse mais de uma vez, é sempre uma alegria estar aqui em contato. E quantas pessoas, sem dúvida nenhuma, especialmente as pessoas idosas, ou muitas crianças e mesmo pessoas enfermas que ficaram tristes, por assim dizer, por terminar os Jogos Olímpicos em Tóquio, porque ao menos existia um passatempo, ligando a televisão, mesmo ali em casa, podiam apreciar e, claro, sem dúvida nenhuma, eles podiam acompanhar e ver todos os jogos. Então, quantas pessoas acompanharam e comprovado ali os Jogos Olímpicos, veio comprovar que a paz realmente no mundo é possível, pois mesmo que os atletas, cada país trouxe a sua língua, falava a sua língua, mas eles tinham, por assim dizer, uma língua comum, que era o abraço, que era a alegria, o sorriso, todos eles se entendendo, e demonstrava que todos nós somos filhos do mesmo Pai Eterno. E esse Pai Eterno quer que nós vivamos dignamente aqui, amando a Deus e amando os nossos semelhantes pelo caminho da verdade, da justiça e da fraternidade, a semelhança do Cristo Jesus, que nos amou até dar a sua própria vida inocentemente. E que todos nós somos filhos deste mesmo Pai Eterno. Também os indígenas, também as pessoas de uma cor ou de outra cor, de uma raça, de outra raça. E por falar em índios, ontem foi o Dia Nacional, ou melhor, Internacional dos Indígenas. Então sempre devemos ter o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor com os índios, especialmente nós brasileiros, porque as pessoas todas, a partir de 1500, nós, pessoas civilizadas, viemos aqui, por assim dizer, invadindo o torrão, a terra natal dos indígenas, que aqui já se encontravam. Então, mais respeito ainda, mais amizade, mais fraternidade nós devemos ter com os índios. E domingo passado também foi o Dia dos Pais. E a palavra de Deus, nós sabemos que nos incentiva muito a vivermos amando os nossos pais. Se eles já partiram desta vida para a eternidade, a nossa prece, a nossa oração, pedindo a Deus pelo eterno descanso desses que já partiram. É o caso do meu pai, por exemplo, José Augusto Brandt Keller. Então, eu procuro, de vez em quando, quase que diariamente me lembrar de rezar. Talvez ele já há muito tempo se encontra feliz na eternidade,
juntamente com o Pai eterno. Porque, sem dúvida nenhuma, ele foi um pai muito digno, justo nos seus negócios, político também, foi político, foi vereador em Itajaí, quando não ganhava nada. Antigamente, aliás, os vereadores não ganhavam nada. Trabalhavam, lutavam por amor à camisa, como se diz, para o bem da comunidade. E mesmo nos seus negócios, papai, eu ia muitas vezes, juntamente aos lavradores, aos colonos, onde o papai fazia os negócios e tal, mas eu sempre via como ele era justo nos negócios. E me lembro quando o papai um dia falou para a meus irmãos, para os filhos: meus filhos, procurem vocês nunca tirar um objeto de alguém, nunca ficar com um vintém, era a moeda mais baixa, por assim dizer, na época, porque mesmo que ninguém veja, mas tem alguém que está vendo, é Deus. E quando vocês menos esperarem, aquele dinheirinho que vocês usurparam, que não pertencia a vocês, depois vem algum problema, vocês vão gastar muitas vezes mais do que aquilo que vocês tiraram de outra pessoa. Então me lembro sempre que meus irmãos diziam a honestidade, a justiça do pai. Nesse ponto, aliás, foi sempre um bom exemplo que deu para todas as demais pessoas, não somente para os filhos, mas era uma pessoa que respeitava os outros e recebia também, em troca, por assim dizer, também o respeito. E se nós abrirmos o livro do Eclesiástico, por exemplo, capítulo 3, versículo 2, já nós encontramos aqui a palavra de Deus, onde nos dá muita recomendação e como nós devemos proceder para termos um bom relacionamento com o nosso pai e, sem dúvida nenhuma, também com a mãe. Todas as pessoas que estão em sintonia conosco, por certo, tivemos um bom pai. Aliás, meus cumprimentos, minhas saudações, eu já antes do Dia dos Pais, eu dei os cumprimentos, mas eu não consegui fazer essa colocação que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então eu vou ler e comentar um pouco, onde diz, por exemplo, no versículo 2, ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui esses conselhos de modo tal que sejais salvos. Nós estamos nesse mundo para lutarmos e para nos salvarmos, chegar na eternidade feliz. E então ouvir os conselhos. E aqui exatamente a responsabilidade dos pais, viverem dignamente, para que os filhos possam seguir o exemplo do pai. Que o pai não seja uma pessoa, por exemplo, que se embriaga a cada passo. Que o pai não use nomes que não convém para um pai. Porque o filho, a filha logo procura levar e pegar o exemplo do pai. Então, o pai tem que ter uma atitude. Por isso, os filhos são convidados também a rezar pelos pais, para que o pai nunca desanime na vida, mas que possa sempre ter essa força de vontade e a graça de Deus para dar o bom testemunho, o bom exemplo para o seu filho, para a sua filha ou para os seus filhos. E ouvir então os conselhos, conforme nos diz Deus, nosso Pai e Criador. E no versículo 6 a 10, nesses versículos, nós ouviremos: quem honra seu pai achará
achará alegria em seus filhos. Então, por sua vez, se você, filho, for um bom filho para o seu pai, amando o seu pai, querendo bem, dando alegria para o seu pai, também futuramente você receberá o respeito, o amor, o carinho do seu filho, segundo nos diz aqui Deus, repetindo novamente, quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido da parte de Deus quando fizer a sua oração. Que coisa bonita, né? Então Deus, que é Pai, olhará para este Pai que age maravilhosamente no relacionamento com seu filho. E continua ainda, quem honra seu pai gozará de longa vida, ou seja, quem ama seu pai é mais a bênção de Deus e viverá por muitos anos. Quem de nós não quer viver muitos anos para continuar nesta vida fazendo o bem? Sem dúvida nenhuma, aqui diz, terá vida longa. Quem obedece ao Pai dará consolo, dará alegria à sua mãe. Claro que toda mãe vendo filha amando o pai, ela se alegrará, ela continuará a lutar na vida, ela não desanimará, porque a mãe, de modo especial, quer exatamente a união dentro do lar. E continua ainda, veja bem, onde a palavra de Deus ainda continua, quem teme ao Senhor, honra pai e mãe. Quem ama a Deus, honra o pai e a mãe. E continua, servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Servirá aqueles que amam o pai e a mãe, estará servindo e reconhecendo aquele que lhes concedeu a vida, que são os pais, né? E logo em seguida, no versículo 9 diz, honra teu pai por teus atos, tuas ações e tua paciência. Então aqui vemos, não basta somente dizer no dia do pai ou na véspera, papai, eu te amo. Está aqui o presente para o papai. Há para muitos filhos, quem sabe, o pai poderia dizer, meu filho, eu dispenso o presente porque você não está sendo bom filho para mim. Você quer dizer que me ama, mas muitas vezes me deixou triste, não me obedecendo, não dando bom exemplo, brigando com as outras pessoas, ou brigando com a irmã, com o irmão, e não falando com eles. Você passou 3 meses, meio ano sem falar comigo, por nada eu não fiz nada de mal, somente lhe chamei atenção naquela vez, porque achei que você não agiu bem, e eu tenho o direito, e posso chamar a atenção, e você ali se afastou de mim. E aquilo entristeceu meu coração. Veja só, a palavra de Deus, então, a honrar o pai por atos, por palavras, ser delicado para com o pai. E também agir sempre com paciência. Quantas vezes filho não age bem quando o pai já está com certa idade? Ali mesmo nós devemos ter paciência com o pai. E aquilo que a palavra de Deus diz com referência ao pai, vale igualmente também para a mãe. Então, agir com paciência, a fim de que ele, o pai, lhe dê a sua bênção.
E você sabe, assim como a bênção do Papa, a bênção do Bispo, a bênção de um sacerdote, a bênção de um diácono permanente, também a bênção do pai e da mãe, tem um grande poder junto de Deus sobre o filho ou sobre os filhos. E aqui então Deus diz claramente, e então a bênção do pai terá uma ressonância maravilhosa sobre o filho, a fim de que ele te dê a sua bênção e que esta bênção permaneça sobre ti até o último dia de tua vida. Então, quanto é importante a gente ser bom para com os pais. E eu tenho exemplo de tantos filhos maravilhosos. E o que vale aqui para os filhos em relação dos pais, vale igualmente dos netos para com os avós e dos bisnetos para com os bisavós. Assim também como os bisavós e os avós rezam pelos seus bisnetos e netos, também os filhos deverão sempre elevar a sua súplica a Deus em favor dos pais e os netos e bisnetos para com os avós e bisavós. Isso, muitas vezes, tem filhos, netos e bisnetos que se esquecem de rezar ao Pai do céu, pedindo ao Pai do céu a bênção sobre os seus pais, sobre os avós, ou sobre os bisavós. Então, honra teu pai, ama teu pai, e ele te dará a bênção, e essa bênção vai permanecendo em ti até o último dia de tua vida. E terminando aqui o versículo, ainda temos o versículo 14, meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Quantos pais, quem sabe, já agora idosos, quantas vezes, quem sabe, eles choraram de tristeza porque o filho não deu o devido valor ao pai, nem sequer no dia do pai. Talvez podia ter feito uma visita ou ao menos um telefonema, mas nem isso no dia do pai. Ah, mas eu me esqueci. Não há esquecimento, porque as TVs, as rádios e nas igrejas foi rezado muito pelos pais, pelos avós e bisavós, e mesmo cantados parabéns. Então, aqui, veja bem, meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não o desgostes, não o entristeças durante a sua vida. Então, nos lembrarmos de sempre trazer alegria e não problemas para os pais. Há muitos filhos que vêm ao encontro dos pais quando? Quando precisam uma ajuda material, econômica. Ali talvez vem pedir um dinheiro para o pai, emprestado, mas esse dinheiro, quem sabe, muitos fazem como que esquecidos, nunca mais se lembram. Não todos. Eu sei que há filhos maravilhosos, têm todo amor, carinho, isso eu pude constatar nos hospitais, nas casas de repouso. Quantos filhos maravilhosos. E o último versículo, veja só. Veja no versículo 15, se o espírito, se a mente do pai estiver fraca, desfalecer, ser bondoso, ser indulgente para ele. Veja como Deus se lembra também das pessoas que podem perder a sua memória. Aliás, tem médicos, grandes médicos, prevenindo e assim mostrando que
esta pandemia, especialmente as pessoas que passaram ou que passaram na UTI e foram entubadas. Muitas pessoas, infelizmente, vêm as sequelas, vêm os problemas da saúde. Muitos, infelizmente, ficam na cadeira de roda. Outras pessoas que passaram por essa enfermidade vão perdendo a memória. E outras pessoas já mais de idade, acontece naturalmente que vão ficando com a memória esquecida. Então aqui diz, se o espírito, se a memória do Pai enfraquecer, sê bondoso, não o desprezes, porque tu te sentes forte, pois tua caridade para com teu Pai nunca será esquecida por Deus. Então, procuremos sempre ter todo o carinho devido ao Pai, também quando ele está doente, em casa, ou numa casa de repouso, ou no hospital, ou mesmo na UTI. Procure dar toda a atenção para ele e veja, Deus aqui diz bem claramente que a caridade que você fizer para com o seu Pai nunca será esquecido. E se você ainda olhar o versículo 27, ainda, o capítulo 7, versículo 29, também do livro do Eclesiástico, você verá o que nos diz ainda, versículo 29, honra teu pai de todo o coração, não esqueças os gemidos de sua mãe, lembra-te de que sem teus pais não terias nascido, e faze por eles o que eles fizeram por ti. Veja a síntese. Nossos pais nos geraram, e quanta luta, quanto sofrimento, quantas noites, quem sabe, com problemas, quando nós éramos pequenos, e mesmo depois, quando criança, ou mesmo como adolescente, a preocupação do pai e da mãe com a nosso respeito. Então, deveríamos sempre ter essa consideração maravilhosa que a maior parte dos filhos tem no relacionamento com os pais. E a Bíblia Sagrada, eu me propus a sempre colocar um versículo da Bíblia Sagrada para servir de meditação, de reflexão para todos e cada um de nós. E então no Salmo 17, versículo 31, vejamos o que nos diz a palavra de Deus aqui para a nossa reflexão. Então, de modo especial, o Salmo 17, versículo 31. O Salmo, a palavra de Deus. Salmo, repetindo, o Salmo que nós colocamos, 17, versículo 31. Vamos já encontrar aqui o Salmo, então, 17, versículo 31, onde nós lemos claramente a palavra de Deus. Versículo 31, onde nos diz: os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor Deus é pura. Ele, Deus, é o escudo de todos os que nele se refugiam. Quer dizer, Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, e devemos sempre nos lembrar de seguir pelos caminhos de Deus, ou seja, seguir os mandamentos que Deus nos propõe a todos e a cada um de nós.
E os santos que celebramos hoje, um grande mártir, diácono permanente. Hoje, então, também é o dia dedicado aos diáconos. Nossos cumprimentos a todos eles, diáconos, que tem como protetor São Lourenço, que foi mártir sob o imperador Valeriano, o ímpio, que prejudicou, mandou matar até o Papa, e mandou matar o Papa e também diversos diáconos que estavam ali celebrando a Santa Missa como diácono, e foram também mortos. Então, a Igreja Católica de Roma, no século III, sustentava, e especialmente quem era o responsável, era esse diácono São Lourenço, que era responsável em Roma pelos pobres. Ele tinha mais ou menos 1.500 pobres que ele cuidava, que orientava, que dava alimentação, e simplesmente esse imperador Valeriano disse para o diácono Lourenço: traga-me todos os bens que a igreja possui. O que é que ele fez? Reuniu todos os pobres e levou diante do palácio do imperador Valeriano, mostrando para ele que os bens da igreja eram exatamente os pobres. E ali o imperador Valeriano ficou mais entisicado, mais com raiva, e mandou construir uma grelha e o despiu, mandou tirar toda a roupa, e ele ficou então ali sendo assado, morreu queimado na grelha. Isso foi no dia 10 de agosto de 2058. E ainda ontem a Igreja Católica celebrou o dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, uma moça muito inteligente, judia, e que se converteu, estudou a mensagem de Cristo com 31 anos, foi batizada, tornou-se fiel, e por ser judia, na última guerra, ela foi perseguida, foi colocada no campo de concentração, onde ela foi martirizada. E os outros santos de hoje, que a igreja ainda celebra, são Deusdedit, e ainda Santa Mercês, Santa Filomena, parabéns a Dona Filomena Queires Prim, que vem a ser a mãe do padre Luiz Prim, e também prima irmã da minha mãe, Paulina Regina Queires Weber, que no dia de Santa Filomena, hoje, nossos cumprimentos, então, para essas pessoas. Ainda os santos mártires, Astéria, Aurélia, Paula, Bassa e Agatônico. Nossas felicitações a todos e todos os que estão em sintonia conosco, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, à sua frente para lhe conduzir sempre pelo caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. Amanhã às 16h teremos a missa em louvor a Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça na Igreja Matriz de Coqueiros. Abençoe-nos a todas e todos com a bênção da Trindade Santa, Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, e também agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé e voltaremos na quinta-feira, das 14h30 às 15 horas.